Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Fábio, bom dia, tem a palavra. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, Padre. Então, hoje é um dia especial, porque hoje é véspera de Natal, quarto domingo do Advento e véspera do Natal, que já se celebra hoje à noite. Com certeza. Não é? Você também vai ter celebração na sua Mas é que eu não tenho dúvida. Paróquia? Com certeza. E véspera de Natal, para mim, é um dos melhores dias, assim, de clima de Natal. Eu sempre gostei desde criança e, sobretudo, com Jesus, que é o sentido desse Natal, né? Uhum. Tá bom. Então, vamos abrir um parênteses na nossa programação e vamos falar sobre o Natal. Bem, você tem alguma pergunta ou eu... Não, eu já poderia falar uma pergunta aqui já para o senhor. Pode, então fale. Melhor até. Hoje em dia, nós vemos aí que o Natal se tornou uma questão mais comercial do que nunca, hein? É shopping lotado, nada contra, mas eu também vou em shopping, não tem problema nenhum, mas se tornou uma data comercial, vamos dizer assim. É o Papai Noel para lá, para cá, que eu também gosto, mas se perdeu o sentido maravilhoso e espiritual do Natal, né? Como que nós podemos retomar isso como cristãos católicos e não perder o foco quando chega essa época do ano? Bom, infelizmente, é uma pergunta que praticamente não tem resposta. A grande maioria celebra um Natal sem Cristo. Um Natal de comes e bebes, um Natal de reunião de família e de troca de presentes. Repito, um Natal sem Cristo. Nós podemos fazer tudo isto. Nós podemos fazer uma árvore de Natal, nós podemos enfeitar nossas casas, nós podemos trocar presentes. Mas eu diria uma coisa ao telespectador, não se esqueça do menino Jesus. Ponha uma imagem do menino Jesus, ao menos o menino Jesus, num lugar de honra, na própria casa. Se tiver o presépio completo, melhor ainda, faça-o. É dar um sentido outro, sem perder o que se tem, não é? Não queremos puxar a orelha de ninguém, absolutamente, sem perder o que se tem. Cristianize-se, ou se cristianize o Natal. Sim. Não é? Isso é possível. Existe um costume que está sendo introduzido, foi introduzido, acredito que o ano passado pelo Papa, e o arcebispo de São Paulo assumiu também aqui na arquidiocese. No terceiro domingo do Advento, trazerem as imagens do menino Jesus para serem bentas na catedral ou nas igrejas paroquiais. Se benze no terceiro domingo do Advento e depois se leva para casa e no dia do Natal se expõe ali a imagem do menino Jesus. Maravilha. É uma maneira de cristianizar aquilo que no começo era cristão e depois deixou de ser, não é? Porque para o mundo atual o que vale é a economia. Sim. E a pior alternativa a Deus, a antítese mais perfeita de Deus, é isto aqui. É o dinheiro. Venha da onde quiser. Se inicia a extravagância, não é mais evangélico, não é bíblico, nada tem a ver com as pegadas de Jesus. Sim. E dentro desse aspecto, todos exaltam, né, o aspecto da pobreza de Jesus. Mas que pobreza é essa? Que pobreza é? Jesus não foi um pobre como São Francisco de Assis. São Francisco levou isto a um radicalismo muito maior do que Jesus. E foi São Francisco que criou o presépio. É verdade. E foi São Francisco que imaginou o presépio com os óculos dele, com o colorido das lentes dele. E como ele era amante da pobreza,
Ele inventou uma gruta, o texto não fala em gruta. O texto de Lucas não fala em gruta. São Francisco inventou uma gruta, colocou lá dentro animais, o texto não fala disto. E fez Jesus nascer num ambiente sub-humano. Bom, você percebe o que é uma exegese assim? Sim. Você percebe que aqui não se lê mais o texto, mas se põe no texto o que eu gostaria que tivesse lá, que estivesse lá. Sim. E todos nós, até eu, faço o presépio assim, só que eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu faço o presépio da minha casa direitinho, com as imagens todas, os carneirinhos, os pastores, mas sei que isto não espelha a realidade. A realidade, como tal, nunca será encontrada ou descoberta por quem quer que seja. Interessante. Interessante. Que data Jesus nasceu? Pois é. Nunca saberemos. A Igreja instituiu no século IV o dia 25 de dezembro, porque era o solstício do inverno e a noite mais comprida, a partir da qual se encurtavam. E Jesus é o sol da justiça. Então, 25 de dezembro. Mas isto apenas no século IV. Olha. Não antes. Antes disso se celebrava? Se celebrava assim em igrejas particulares, mas a Igreja de Roma aceitou no século IV com o dia 25 de dezembro, o solstício do inverno, do sol. Que beleza. E ficou, né? E interessante, 6 meses antes, 24 de junho, celebrou São João Batista. Verdade. É necessário, diz João Batista no quarto evangelho, é necessário que ele cresça e eu diminua. É o dia que a noite na Europa é mais curta e os dias mais compridos. Mas a partir daí, os dias vão se encupridando e as noites vão se encurtando. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha. Até as estações do ano foram levadas em consideração na criação destas solenidades. Fantástico. Natal também que nos lembra um personagem fantástico, para mim pelo menos, que é São José, né, que tem um papel importante nesse dia de Natal, né, e que aparece poucas vezes nos textos bíblicos, hein? Quase nada. Mas, por sua vez, é um texto intenso, hein, que onde José ali... Um homem justo, diz tudo a Escritura, que aceitou um papel, de certa maneira, secundário. Não ser o pai biológico de Jesus. Bem, isso dizemos nós católicos. Sim. Já a ala protestante Diz que é pai. tem outra explicação. Uma coisa é certa, a divindade de Jesus não é uma questão de biologia, não é uma questão de sexo ou não sexo, é uma outra questão. Se José não foi o pai de Jesus, não é porque a atividade sexual não tenha valor diante de Deus. É porque ali com Jesus se iniciava uma nova criação. Aquilo que o homem não se pode dar. Sim. Você, se fosse casado, podia fazer um outro homem, mas fazer o Filho de Deus, não. Sim. Isso só o Espírito, né? Só Deus. Só Deus. Certo? Exatamente. E José nesse aspecto aí, como que ele lidou com essa situação toda, de acordo com os textos bíblicos, como que do texto bíblico nós podemos entender o papel de José nesse processo de nova criatura? Bem, a Bíblia não nos dá muitas pistas, não é? São José é o protetor da igreja porque foi o protetor da Sagrada Família. Nós não sabemos nada mais nem a respeito da morte de São José e nem quando se deu esta morte. Imaginamos que ela se tenha dado
antes da vida pública de Jesus, porque Jesus é sempre conhecido na vida pública com o nome insólito de filho de Maria, quando o comum seria filho do pai, e com o nome do pai, não da mãe. Isso significa que provavelmente Jesus morreu antes, José tenha morrido antes da vida pública de Jesus, que antes de começá-la foi discípulo do Batista. Ah, sim? Jesus. Sim, Jesus. Não é? Tá certo? Tá certo. Nós temos quanto tempo ainda no nosso programa? Só um minuto? Bem, mas é intervalo e depois nós temos mais a segunda parte, não é? Então vamos fazer o intervalo já e voltamos logo a seguir. Muito bem, Padre Fábio, estamos de volta ao segundo tempo do nosso programa e se você não tem nenhuma pergunta mais a fazer, eu falaria um pouco sobre a liturgia do Natal. Pode falar. São 3 missas litúrgicas no Natal. É a única vez que o celebrante pode receber 3 espórtulas. Isso antigamente, ainda não, pelo direito canônico. Não é? Pois é. A primeira missa era da meia-noite, que aqui em São Paulo e no Brasil, acho que não se celebra em lugar nenhum, a não ser a Catedral e o Mosteiro São Bento. Acho que nenhum outro lugar se celebra à meia-noite. Mas no meu tempo de criança e de jovem, era tudo à meia-noite. Hoje, sabe, a sociedade é diferente, as noites são perigosas, né? Então se evita um pouco sair alta madrugada por aí. Mas ficou a missa vespertina. A missa vespertina, propriamente, não é ainda a missa noturna. Ela deveria ser celebrada por volta das 4, 5 ou 6 horas no máximo. E tem um lecionário próprio, com a genealogia de Jesus, em Mateus. Depois tem a missa da noite, que normalmente as paróquias fazem entre 8 e 9 horas. A sua, qual é o horário que faz? Às vezes tem mais cedo, 7. 7? 7 horas com também. Com sol ainda? Com sol, não, já está escuro. Ah, mas no verão? É, o horário de verão. Pois é, mas, horário de verão já estamos? Mas de noite, né? 7. Bom, existe a missa da aurora, que seria a missa da madrugada. 5 da manhã, 6, até às 7. E depois a missa do dia, que é a mais importante, a missa chamada missa de Natal. A primeira missa da noite traz os textos históricos entre aspas, de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, com as leituras prévias já preparatórias. A missa da aurora continua, por parte dos pastores que se resolve ir a Belém, a trajetória histórica como Lucas escreve a respeito do Natal. A missa do dia, que não é a missa do galo, mas é a missa mais importante, é aquela mais teológica. Não descreve tanto o nascimento, digamos, histórico de Jesus, que é uma verdade, claro, mas se fala do seu nascimento, ou melhor, da sua geração eterna. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a terceira missa de Natal. Agora, para algum sacerdote que me esteja escutando, ou você mesmo, o celebrante tem o direito de escolher os textos mais apropriados para a missa que vai celebrar. Não tem que se fixar na vigília, na missa da noite ou do galo, na missa da aurora ou na missa do dia. Pode escolher os textos. É uma liberdade que a liturgia romana dá.
Não é todo dia que se faz isso, mas nos dias de Natal. Sim. E é importante, né? Certo? Você escolhe, de acordo com o seu público, com a sua comunidade, qual seria o texto mais aproveitado. Qual o enfoque que dar na homilia? Exatamente. Etc. E faça o sermão bíblico sobre aquele texto. Claro, com certeza. Isso é importantíssimo, hein, padre? Ficar a homilia presa assim, né, ao texto, né, e não fugir muito, né? Certo, certo. No meu tempo de criança, eu ainda sou da última geração, Fábio. Da última geração clássica. É. Depois de mim... Que chique, hein? Sabe? Eu sou da última geração ainda clássica. É. Eu peguei a fase pré-conciliar, a fase conciliar e a fase pós-conciliar. No meu tempo de criança e jovenzinho, ainda não, adolescente, com meus 13, 14 anos, era muito comum celebrarem as solenes vésperas do Natal. Hoje, com as missas vespertinas, isto acabou em desuso. Mas no São Bento, por exemplo, ainda existe. Né? As vésperas solenes, tanto da véspera quanto do dia do Natal. É um dia alegre, é claro que participando da Eucaristia, nós podemos viver com alegria na família, nos convidados, com os amigos, este dia importante para o cristão. Mas o mais importante é o que eu falei no início, um Natal com Cristo, não um Natal sem Cristo. O que existe muito por aí, lamentavelmente, infelizmente, e não são só apenas ateus ou agnósticos, não. São pessoas cristãs ou que se dizem católicas até, mas que não cuidam, lamentavelmente, repito, da parte espiritual. Outra pergunta? Não, acho que não. Acho que, por enquanto, só isso mesmo, do enfoque na espiritualidade do Natal, como eu perguntei no início, do dia que o senhor já falou, muito bem, e também da questão de Maria e José naquele momento crucial do nascimento de Jesus, né, onde eles tiveram que partir, etc. e tal, e passaram aquele momento, até que a Bíblia diz, né, vamos dizer assim, de rejeição. Né? Como é que se deu isso? Talvez essa pergunta seria interessante. Como é que foi esse momento de rejeição que batiam as portas e não abriam? Como é que foi isso? Isso é mais São Francisco, viu? É, né? Isso é mais São Francisco, é. O texto bíblico Jesus traz o quê? nunca viveu numa estrebaria. Ele sempre teve uma casa própria. Ele exercia um ofício próprio. Ele não era empregado de ninguém. Ele foi um carpinteiro. E um carpinteiro no século I, na Palestina, era uma profissão, não digo excelsa. Vamos dizer que ele não era um mendigo, né? Não, como muito se prega. Nunca foi. E a tradição nos faz ver o seu nascimento no meio de animais. Foi São Francisco, e nós respeitamos, que criou este folclore natalício. E a igreja respeita, mas ela sabe perfeitamente que quem criou toda esta visão, todo este presépio, foi Francisco de Assis, na cidade de Greccio, em 1224, 2 anos antes de morrer. Interessante. E que está aí até hoje. E de lá para cá, os presépios se multiplicaram. E também se modernizaram. Você nunca foi à Itália, né? Não. Se você for à Itália, você vê presépios onde você contempla a paisagem de Nápoles. É mesmo? É. Adaptado para o local. Tudo. As pessoas vestidas como os napolitanos no século XVII. Sem perspectivas, assim. As rodas moendo não sei o quê, não é? Os homens vestidos com trajes já do século XVII. São presépios, sabe, famosos. Agora, não trazem a verdade histórica, não é? Mas são presépios que custariam
uma fortuna aqui. Tem um presépio desses aqui exposto numa estação do metrô. Ah, é? Não, do metrô nosso aqui de São Paulo. Eu não sei agora que estação é. Eu não Procura o vi. telespectador saber e, se for o caso, visite nesses dias aí de natalícios este presépio que está sempre lá. Ele nunca é tirado durante todo o ano. Ele está sempre ali à mostra para todos. E na Europa também existem esses presépios também que podem ser vistos. Até na Basílica de São Pedro Sim, fazem presépios assim. é verdade. Até lá, presépios muito bonitos, muito artísticos, sabe? Mas um presépio mais ou menos medieval, Sim. ou até moderno, do século XVI, XVII, XVIII. Sim. Estamos no final ou dá mais uma ainda? Temos ainda tempo? 2 minutos. 2 Você minutinhos. quer fazer uma pergunta? A pergunta que eu faria aqui de última é: Jesus, né, na verdade no Natal, ele representa o que para o mundo cristão? A redenção já começa na encarnação? A redenção começa na encarnação, sim, pela sua natividade, tende piedade de nós, a ladainha de todos os santos, não é? Começa, mas é só o início. Ela se termina na cruz e na ressurreição. Portanto, celebrar o Natal é bonito, mas celebrar a Páscoa, a Semana Santa, é mais bonito ainda. Embora aqui o público inverta, né? Pois é. Dá muita importância ao Natal e pouca importância, a não ser feriados prolongados, para a Páscoa de Jesus, que é bem mais importante. Bem, nós estamos praticamente no final do programa natalício hoje. Eu quero me aproveitar do último minuto que tenho para desejar a você e a sua família, a todos aqueles que durante este ano de 2017 me viram periodicamente na televisão, assistiram periodicamente a este programa ou ao Pão Nosso de Cada Dia, a todos e a cada um em particular, os meus melhores votos de um Feliz Natal, com uma promessa. Eu prometi e cumpro rezar por todos e cada um. Não sei o nome de todos ou de cada um, mas Deus sabe e eu rezo por cada um de vocês. Assim, boas festas e um Feliz Natal. Feliz Natal, Deus abençoe a todos.